Agora vamos dar sequência aos nossos painéis. O próximo painel foi intitulado "O combate ao crime organizado, um projeto de Estado". Para esse diálogo, eu convido ao palco Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Pier Paolo Bottini, presidente do Conselho Acadêmico do Instituto Esfera, advogado criminalista, e Ricardo Saad, diretor de investigação, combate ao crime organizado e corrupção e próximo presidente do COAF. Um timaço de especialistas. Vamos sentar para conversar um pouco. E vamos começar com algumas perguntas a respeito desse tema tão relevante. Eu queria começar pelo diretor Renato. Um dos pontos da conclusão da pesquisa do Grupo Esfera com o Fórum é o fortalecimento e a melhoria das soluções tecnológicas para gerir as milhões de comunicações de operações suspeitas que o COAF recebe hoje, ano a ano. Quais os principais entraves para isso hoje? Percebeu as conexões nacionais e transnacionais do crime e que, de certa forma, traz um pouco isso, a sua questão, para uma discussão que eu queria realçar bastante, que é, talvez, o grande paradoxo que nós temos hoje em relação ao COAF, que é como é que a gente conecta sistemas de políticas públicas, por exemplo, o sistema de segurança pública, que são aquelas, como disse o ministro Bruno Dantas, que tem a missão de segurança e persecução penal, com redes de políticas públicas que são essenciais para a prevenção e o combate ao crime organizado, como, por exemplo, o Banco Central, a Receita Federal e o próprio COAF, que não tem missão de investigação. Isso é importante. Um dos grandes desafios é o COAF, a gente não pode assumir que ele é um órgão de investigação. Ele não é. O estudo mostrou exatamente que ele é o órgão de inteligência financeira. E inteligência financeira é diferente de investigação criminal. Mesmo que quase metade dos intercâmbios demandados ao COAF hoje sejam devidos ao que o GAFI, que é o Grupo das Inteligências Financeiras do Mundo, considera como facções, e no caso brasileiro, facções, basicamente pela análise de risco PCC, Comando Vermelho, porque há um entendimento que essas já viraram holdings criminais e não são só organizações do narcotráfico, e depois as demais que estão na categoria tráfico. Então, a primeira questão é fazer a divisão para saber exatamente a cooperação. E talvez o grande desafio, Luísa, que a gente precise estar para uma discussão importante aqui, que eu trago, o relatório está à disposição, tem o QR Code para a íntegra, mas eu acho que tem uma questão que eu queria chamar a atenção, que é um paradoxo hoje da importância do COAF para poder fazer essa conexão entre diferentes redes, e o sistema financeiro e o sistema de segurança pública, para a gente poder fazer frente ao poder do crime organizado. Que é exatamente, de um lado, o risco do overcompliance de alguns setores regulados, que precisam mandar muitas informações, e com isso você precisa melhorar a capacidade, inclusive, de uso de ferramentas de tecnologia de inteligência artificial, tecnológicas, e, por outro, um problema sério de baixa regulação ou regulação tardia de alguns setores que precisam ser monitorados e não estão sendo, né? No relatório a gente chama a atenção para 4 deles, que é as fintechs, principalmente o mercado do ouro, mas a mineração, que foi e está mostrando resultados, inclusive
derivado de uma decisão recente do Supremo, relatada pelo ministro Gilmar, que, por exemplo, coisas básicas como a emissão da nota fiscal eletrônica, como o fim da presunção da boa-fé na compra do ouro, isso fez total diferença para a gente poder prevenir a lavagem de dinheiro e a compra disso. E as BETs, que existe toda uma regulamentação recente e a gente precisa trazer para o mundo formal. É um desafio aqui da Carolina de fazer esse desafio de regulamentação, mas eu queria chamar a atenção para um número para provocar o começo, Luísa. Nós temos na América Latina, os números dependendo das fontes, mas é mais ou menos 2.700 fintechs na América Latina. Só o Brasil tem quase 1.600. Desse total de 2.700, 1.600 ficam no Brasil. Só cerca de 330 são devidamente monitoradas pelo Banco Central. Por quê? Há uma razão, não é porque o Banco Central não quer fazer isso. É que, principalmente, o Banco Central monitora aquelas que existem, de alguma forma, a risco de crédito e, portanto, de desestabilizar o mercado financeiro. Mas o crime organizado está aproveitando o fato das outras para poder explorar abaixo da linha do radar, e por isso a importância do COAF, como é que você vai lavando dinheiro, porque o crime não necessariamente tem problema de crédito, muito pelo contrário, né? Ele está lavando dinheiro. Então, esse é um dos grandes desafios. Então, você tem hoje no Brasil 1.600 fintechs, só 330, para ser mais exatos, 334 são monitoradas pelo Banco Central. Há uma necessidade, então, da gente pensar como é que a gente faz incorporando isso. Em 2022, o Banco Central baixou uma resolução que diria que a regulamentação das fintechs levaria 8 anos e vai ser em março de 2029 para poder fazer isso. E aí agora nós percebemos claramente que na brecha do subregistro, o crime está se aproveitando. Então, como é que a gente, então, melhora a capacidade e a coordenação de sistemas diferentes, sistema financeiro, esse é o mandato do Banco Central, mas a gente precisa alertar que tem esse problema. E esse problema vai ser mitigado ou vai ser diminuído a partir de um órgão central, que é exatamente o COAF. Então, você tem, de um lado, a adoção de tecnologia para dar conta de uma massa crescente de intercâmbios, solicitações, produzir bons relatórios financeiros, lembrando que inteligência financeira não é igual à persecução penal e investigação, porque isso é importante que a gente fale publicamente para não ter confusão sobre o papel institucional, mas o lugar estratégico do COAF é aquele que conecta as redes de políticas públicas, né? O sistema financeiro, o sistema de segurança pública, o sistema fiscal, e a partir disso você consegue aportar conhecimento para fazer frente ao crime organizado hoje, que até mesmo no grupo, né, das unidades de inteligência financeira do mundo todo, e o estudo vai fazer uma comparação de quantos funcionam. O modelo brasileiro é um modelo administrativo, há outras opções como modelos mais ligados a law enforcement, mas a gente segue aquele padrão que é o majoritário no mundo, do COAF ser uma unidade administrativa, né? E isso traz à tona uma questão, não é só tecnologia, é transformar em inteligência. O ministro Bruno Dantas fez esse destaque, e é isso que a gente talvez tenha que pensar. Como é que, de um lado, eu evito o overcompliance, porque isso só burocratiza e dificulta a vida de quem estiver trabalhando no COAF para poder dar conta dessa massa de dados. Por outro lado, como é que eu lido com BETs, com criptoativos, com fintechs? E no caso de fintechs, quando eu trouxe esse exemplo, porque uma regulação que olha especificamente para o problema está, de certa forma, deixando passar abaixo do radar boa parte do movimento de lavagem hoje do crime organizado. Diretor, muito interessante isso que o senhor traz, especialmente em relação a esse volume de dados, né, que se tem disponível hoje.
e como isso necessariamente passa por inovações tecnológicas que possam dar conta, né, desse volume de dados. Nessa linha, até o Dr. Pier Paolo tem falado bastante sobre as falhas na gestão dessas informações sobre as organizações criminosas, na medida em que elas estão, pelo que eu entendo, espalhadas, né, por diversos órgãos de investigação e não em um sistema integrado. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor, e como essa pulverização das informações acaba, de alguma maneira, atrapalhando o combate ao crime organizado. Bom, primeiramente, queria agradecer à Esfera pelo convite e por apontar como uma questão central no combate ao crime organizado o COAF e a inteligência financeira. Queria cumprimentar o Renato pelo excelente trabalho que o Fórum Nacional de Segurança Pública fez junto com o Esfera, cumprimentar o nosso futuro presidente do COAF, cumprimentar os demais presentes, meu amigo Cacai, diretor-geral da Polícia Federal, Andrei, enfim. A questão aqui, eu acho que é importante, quando a gente fala em combater o crime organizado, já ficou mais do que claro que não adianta só as medidas tradicionais de você aumentar a pena, aumentar a prisão, aumentar a polícia. Não que isso não seja necessário e importante, uma política repressiva, mas mais do que isso não vai adiantar nada se a gente não tiver justamente a identificação do produto do crime, para facilitar o confisco, o congelamento desse produto do crime e impedir que essas organizações criminosas se financiem, que paguem seus soldados e que paguem, eventualmente, os servidores públicos que as ajudam. E, para isso, o mundo já identificou 2 pilares e 2 políticas muito claras. Primeiro, você criminalizar a lavagem de dinheiro e, em segundo lugar, você instituir um sistema de cooperação compulsória, ou seja, você identifica os principais setores da economia que são mais sensíveis a atos de lavagem de dinheiro e determina que os profissionais que atuam nesses setores comuniquem unidades de inteligência financeira sempre que identifiquem um ato suspeito de lavagem de dinheiro. E a gente está falando aqui de instituição financeira, a gente está falando aqui de cartório, de agentes imobiliários, de leiloeiros, de joalheiros e assim por diante. Então, criou-se esse sistema. O Brasil, nessa linha, criou uma lei que criminalizou a lavagem de dinheiro e, nessa mesma lei, determinou que todos aqueles que fazem parte desses setores sensíveis, quando identificarem um ato suspeito de lavagem de dinheiro, têm que comunicar ao COAF. E o COAF, então, como bem disse o Renato, como unidade de inteligência, gere e organiza essa informação e alimenta os órgãos de investigação, que é a polícia e o Ministério Público. Então, o COAF é o órgão central no combate à lavagem de dinheiro. O COAF é o centro nervoso de todo esse sistema. Como é que a gente faz para aprimorar o COAF um pouco na linha dessa questão de gestão de informações? Esse estudo que foi feito pelo Fórum Nacional aponta a importância do COAF, mas uma série de deficiências hoje no nosso sistema. E, praticamente, para você aprimorar isso, me parece que 4 são as diretrizes. Eu acho que você tem uma primeira diretriz, que é a abrangência dos setores obrigados. Uma segunda diretriz é a qualidade da informação que é enviada ao COAF. Uma terceira diretriz é a necessidade de estrutura material do COAF. E uma quarta diretriz, como o Bruno Dantas disse aqui, uma gestão transparente e auditável das informações. Vou ser muito rápido aqui, porque a gente não tem tempo, mas na primeira delas, a gente está falando de setores sensíveis muito importantes que hoje não têm a obrigação de reportar ao COAF atos suspeitos de lavagem de dinheiro. Estou falando aqui do setor de criptomoedas, eu estou falando aqui de uma parcela importante das fintechs e assim por diante. Se nós não regulamentarmos, e aqui eu estou falando inclusive do Banco Central, a necessidade, a forma pela qual as exchanges de criptoativo comunicam ao COAF, a gente vai ter um amplo setor da economia que é, sim, usado muitas vezes, obviamente nem sempre, mas é usado para lavar dinheiro, sem a obrigação de reportar, mas sem a possibilidade de comunicar, porque o canal hoje é fechado. Então, a gente vive hoje um apagão de alguns setores, isso é importante. Segundo lugar, a qualidade da informação. O COAF recebe 2 tipos de informação: informações de operações suspeitas e informações de operação em espécie, que são aquelas automáticas. O volume de informação de operações em espécie, que é aquela informação automática, aquela informação sem qualidade, é 2 vezes maior do que a informação de qualidade que chega para o COAF. Isso inviabiliza o funcionamento do órgão. Os números que o Fórum trouxe mostram que o Brasil é um dos países que mais recebe reportes
da sua unidade de inteligência financeira, o que evidentemente dificulta muito o foco naquilo que é relevante. Você tem um over-compliance. Hoje, as empresas acabam comunicando qualquer coisa, o que inviabiliza o funcionamento do COAF. O terceiro ponto, estrutura material. O COAF recebe, segundo o estudo, cerca de 7 milhões e 500 de comunicações, 7 milhões e 500 comunicações por ano. Ele conta com mais ou menos 90 servidores, incluindo aí secretária, faxineiro, estagiário e assim por diante, ou seja, pessoas na atividade fim. Eu acho que o Sérgio já deve ter os dados, mas são poucas dezenas para um trabalho que hoje é heróico. Hoje o COAF faz um trabalho importante, mas a hora que você regulamentar criptoativos e você vai dobrar o número de comunicações, ele não vai ter capacidade de processar essas informações. Então, é necessário, sim, dotar o COAF de mais estrutura, de mais pessoal e de mais tecnologia. E só para terminar o 4, eu preciso de uma política clara de gestão dessa informação. Hoje, nós não temos nenhuma legislação clara e nenhuma jurisprudência clara sobre como que o COAF pode compartilhar os seus dados. Se eles podem ser requisitados, se não podem ser requisitados, como eles são geridos. E isso, por um lado, dificulta a segurança do investigador, porque muitas operações são anuladas, mas, por outro lado, também dificulta a segurança do jurisdicionado, que não sabe que tipo de dado dele vai ser compartilhado com quem, em que circunstância e em que hipótese, o que tem dado ensejo, inclusive, a perseguições e a práticas de corrupção. Então, eu acho que se nós não enfrentarmos esses 4 pontos, nós não vamos conseguir avançar num sistema eficaz de combate ao crime organizado. E eu acho fundamental que a Esfera tenha convidado o futuro presidente do COAF para que a gente possa começar esse diálogo sobre de que forma que a gente enfrenta esses problemas que, no fundo, são um problema fundamental de qualquer política de combate ao crime organizado que se pretenda implementar. Obrigada, doutor. Esse último ponto que o senhor levanta sobre a requisição dos relatórios, salvo engano, já teve o reconhecimento de repercussão geral no Supremo, acho que deve entrar aí na pauta nos próximos meses, então pode ser que a gente tenha essa pacificação, finalmente, em alguns meses. E agora, passando a palavra para o doutor Saad, e já nessa perspectiva de o senhor assumir a presidência do COAF a partir de 1º de julho, o diretor Renato estava falando, né, sobre, até citou o caso da boa-fé no comércio do ouro, aquela decisão do ministro Gilmar Mendes, depois referendada, e como o crime organizado ele se espalhou em vários mercados, né, legais e ilegais, não só o ouro, mas também tabaco, combustíveis, bebidas. Isso tudo consta também no estudo que a gente está lançando hoje. E o senhor assume a presidência do COAF com esse desafio, né? Como coordenar, então, é a pergunta que eu faço, como coordenar essas ações estratégicas para dar conta de um problema tão complexo? E aí, aproveitando, queria que o senhor falasse um pouco também sobre esse diagnóstico que a gente traz no estudo, que é essa necessidade de ampliar o quadro de servidores, de valorizar a carreira, né, do COAF, que é justamente, como eu disse, um dos gargalos que foram apontados na nossa pesquisa. Bom, inicialmente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria cumprimentar meu amigo Pir, advogado e amigo de longa data, Renato, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sempre fazendo estudos muito pertinentes em relação ao tema. Cumprimentar meu amigo Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que tem dirigido a instituição com maestria, tem dado toda a liberdade de atuação para nós e, por isso, os resultados têm sido positivos. Obrigado pela amizade e parceria, parabéns pelo trabalho. E cumprimentar o doutor Barreirinhas, secretário da Receita, também um parceiro absolutamente estratégico no combate ao crime organizado. Bom, Luísa, responder a sua pergunta, eu vou fazer algumas colocações antes da gente vai chegar nessa questão. A primeira questão é, como que se faz um combate efetivo ao crime organizado? Qual é o objetivo, na maioria das vezes, de um criminoso ao cometer um crime? Em geral, é o retorno financeiro. Claro que
tem outras situações, mas, em geral, é o retorno financeiro. Retorno financeiro para quê? Para usufruir do recurso ou, eventualmente, para financiar novas práticas criminosas. A persecução penal no Brasil, todo o processo da persecução, desde a investigação, ação penal e decisão final, não é tão rápida. E nós temos o princípio da presunção da inocência corretamente. Isso quer dizer que a regra é que as pessoas respondam em liberdade durante toda a persecução penal. Qual que é a melhor forma de você desestimular a prática criminosa? É através da retirada dos bens da organização criminosa desde o início da persecução penal. Então, é necessário que você possa identificar os bens e pedir sequestro, arresto, bloqueio dos bens desde o início para evitar que nós tenhamos o estímulo à prática do crime. E nós temos atuado, nós, que eu digo Estado, em especial a Polícia Federal, o Ministério Público e outros, dessa forma nos últimos anos. Então, em 2023, foram identificados e bloqueados menos de 2 bilhões de reais, 2023, 3 bilhões e alguma coisa, 2024, quase 7 bilhões. Só que quem que é um ator essencial para a identificação e bloqueio desses bens, principalmente para a identificação desses bens? É o COAF, é o que a gente estava conversando agora. E de onde que surgiu o COAF? Por que surgiu o COAF? Se percebeu ali, principalmente na década de 80, que, à época, os recursos oriundos do tráfico de drogas estavam sendo inseridos na economia para serem lavados, estavam criando um problema para a economia dos países. Então, já a Convenção de Viena já estimulou que os países fizessem a criminalização da lavagem de dinheiro. Logo depois, nós tivemos a criação do GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, que tem 40 recomendações que os países devem seguir para combater a lavagem de dinheiro. Uma dessas recomendações é exatamente essa. Os países devem ter uma unidade de inteligência financeira para receber as informações de comunicação suspeitas, tratar essas informações e difundir para a polícia, Ministério Público, Receita e para quem mais precisar receber. Então, o Brasil, seguindo os padrões internacionais, criou a nossa unidade de inteligência financeira, que é o COAF. Então, o COAF, como foi bem colocado aqui, vamos lá, como o Pierre colocou bem, existem setores que são considerados mais vulneráveis à prática da lavagem de dinheiro. O sistema financeiro, setor de joias, concessionárias, apostas e outros setores. Então, esses setores passam a ser obrigados a comunicar ao COAF operações que entendem ser suspeitas. Então, se, por exemplo, eu tenho uma conta bancária que eu movimento sempre, sei lá, 10 mil reais por mês, de repente, começa a ter depósitos 300, 400 mil em espécie, isso é normal ou isso é suspeito? Isso é suspeito. Necessariamente é um crime? Não. Mas eu, como banco, por exemplo, tenho que comunicar ao COAF, o COAF vai analisar junto com outras informações e, se entender que tem indício da prática de crime, vai comunicar polícia e Ministério Público. Aí a gente já entra nessa questão da estrutura do COAF, que foi uma questão que esse estudo trouxe. Como o Pierre colocou, sabe quantas informações o COAF recebeu ano passado? 7,5 milhões de comunicações. Sabe quantas pessoas trabalham no COAF? Que devem receber essas informações, analisar, tratar, analisar, fazer relatório e difundir? São 100 pessoas. Das 100, mais da metade não estão trabalhando com isso. Mais da metade são questões administrativas, são prestadores de serviço, inclusive, e tudo mais. E dessa pequena parte que faz o tratamento dos dados, sabe quantos são servidores do COAF? 0. O COAF não tem uma carreira própria. Então, a maioria das pessoas que estão trabalhando no COAF hoje,
a maioria não, todas as pessoas que estão trabalhando no COAF são oriundas de outras instituições. E a maioria dessas pessoas que estão nesse trabalho de análise das informações são pessoas cedidas por outras instituições para ficarem treinamento no COAF, para que, quando voltarem essas instituições, saibam o que fazer com a informação. Ou seja, a qualidade dessa análise não necessariamente é a melhor possível. Só que antes das informações chegarem para essas pessoas para serem analisadas, essas informações, obviamente, vão para um sistema. Esse grande sistema é que faz um filtro inicial das informações para que passe para os analistas humanos essas conclusões e, a partir daí, façam ou não o relatório. Só que aí é outro problema, são sistemas defasados, são sistemas tecnológicos que não estão devidamente atualizados e que fazem esse processamento da forma não adequada em relação ao que poderia e deveria ser. Então, primeiro gargalo, sistema. O sistema, hoje, ele não é devidamente atualizado. Passou pelo sistema, analista humano. Primeiro, não tem carreira própria. Segundo, um volume de trabalho imenso para poucas pessoas, muitas das quais estão em treinamento, cedidas por outras instituições, então não necessariamente a qualidade do que sai ali é a melhor possível. Então, daí você me perguntou da questão da estrutura. Eu acho algumas questões. Primeiro, é essencial, é uma condição sine qua non, uma atualização tecnológica. Ponto. Não tem como trabalhar com uma questão tecnológica defasada. Precisamos de uma atualização tecnológica urgente. Segundo, seria importante e necessária a criação de uma carreira vinculada ao próprio COAF. Analistas estáveis do COAF, que ficariam trabalhando lá a vida inteira e não que ficam um tempo e vão embora. Até porque o COAF é tem tanta necessidade de gente que não consegue fazer um filtro adequado das pessoas que são cedidas a ele. Então, a qualidade das pessoas, em todos os sentidos, não necessariamente é a melhor. Então, nós teríamos que ter um corpo de analistas do próprio COAF treinados para isso e que pudessem ter estabilidade para trabalhar. Com isso, com uma melhora da estrutura do COAF e o trabalho do COAF, todos seriam beneficiados. Primeiro, o combate ao crime organizado, sem dúvida. Então, a partir do momento em que o COAF tem melhores condições de receber, tratar, analisar e difundir os dados, vai difundir dados muito mais concretos, muito mais objetivos e muito mais corretos à polícia, ao Ministério Público. Segundo, vai, inclusive, proteger o cidadão de bem, porque hoje, grande parte dos relatórios do COAF são gerados automaticamente pelo sistema, dessa forma que eu coloquei para vocês. A partir da hora que a gente tem um sistema mais moderno, pessoas mais treinadas, a gente vai conseguir fazer um filtro para evitar que comunicações equivocadas sejam feitas e tenha a proteção do cidadão de bem que, eventualmente, teve o nome comunicado por conta de critérios absolutamente objetivos e não necessariamente bem definidos. E, por fim, obviamente, a questão da economia do país. A economia do país vai melhorar, porque a partir do momento em que diversos setores da economia do país, ouro e vários outros, têm a entrada de recursos oriundos do crime, esses setores da economia eles não estão na livre concorrência, eles estão de uma forma absolutamente desleal o trabalho ali. Isso tem vários impactos, por exemplo, o aumento do custo Brasil, como consequência, eventual dificuldade de investimento externo em alguns setores por conta disso. Então, uma melhora da atuação do COAF visa proteger o Brasil, o sistema brasileiro, da prática da lavagem de dinheiro dentro do sistema financeiro e da economia. Consequências positivas: melhora no combate ao crime organizado, proteção do cidadão de bem e proteção da economia. Então, vou parar por aqui, tem um monte de coisa, mas se eu vou falar até amanhã. Depois a gente responde outras perguntas aí.
Bom, nós ainda temos 12 minutinhos ali, segundo o nosso cronômetro. Eu queria só uma análise bem sucinta de cada um sobre o principal... Qual seria, se tivesse que escolher um só dos ao combate ao crime organizado, se é a tecnologia, se é a falta de servidores, o que cada um de vocês traria como prioridade nesse momento? Diretor Hunter. Rapidinho, acho que tem uma... E eu acho que o espírito é importante também pensar boas notícias, né? Que acho que é importante. O GAFI, que o Saad explicou bem, no seu relatório anterior, tinha colocado o Brasil em monitoramento, num momento quase como de recuperação, para saber o que estava acontecendo. E, atualmente, nós saímos dessa recuperação muito em função do esforço dos órgãos de inteligência financeira que têm sido feitos e também em função dos esforços de investigação do crime organizado, que teve a ver muito a partir da modernização, sobretudo, exatamente porque foi nesse período, da modernização da Polícia Federal, do Andrei, que, à frente da direção, conseguiu ampliar os quadros, conseguiu revisar a estrutura organizacional, que é exatamente o que a gente está dizendo aqui. Então, acho que a gente pode pensar em termos positivos que não é mera retórica do Saad, que está prestes a assumir, dizendo que precisa de carreira. Nós tivemos essa experiência muito prática na Polícia Federal, recentemente, nos últimos tempos, quando a gente investe, os resultados são imediatos. Então, acho que essa é a boa notícia que a gente pode fazer, porque, proporcionalmente, claro, a maior parte dos intercâmbios do COAF são feitos pelas polícias civis e pelos ministérios públicos, mas, proporcionalmente, a Polícia Federal responde por uma parcela muito importante desses intercâmbios. Uma única instituição responde por quase mais de 30% dos pedidos de intercâmbio. Então, quando a gente fortalece a instituição, as respostas voltam e voltam de forma muito rápida, e isso é importante. Isso é importante até para a gente destacar o papel e a centralidade de uma força de segurança que, como já foi dito anteriormente, foca menos no espetáculo, mais no resultado. E acho que esse é o trabalho que a Polícia Federal tem sido feito à frente, aqui na atual gestão. E por que eu estou falando isso é importante? Eu acho que é o principal desafio. Nos últimos, e também destacar a importância da iniciativa da PEC, que foi feita pelo ministro Lewandowski, porque de 1988 para cá nós tivemos 17 planos, programas ou estratégias lançadas pelos governos federais. 17. Plano Nacional de Segurança Pública, Estratégia de Combate ao Crime Organizado. A PEC é a primeira vez que um governo federal se dispõe a discutir a regra do jogo, que é exatamente, acho que, respondendo a sua pergunta, Luísa, o principal desafio nosso é a regra do jogo, é a coordenação federativa, transformando uma quantidade muito grande de dados que estão disponíveis em inteligência necessária para a gente fazer a coordenação federativa e a integração desses diferentes órgãos. O maior desafio nosso hoje é repactuar um pouco o Pacto Federativo e repactuar um pouco a coordenação de sistemas de informação. Por exemplo, a gente não tem uma lei geral de proteção de dados na área da segurança e na área de persecução penal. Nós não temos ainda uma série de questões que dizem respeito a um dos vetores de sucesso é quando você investe na informação, de forma a ter controle, transparência de como você faz isso. Então, acho que o principal desafio que nos coloca agora é como é que eu coordeno. A PEC merece esse elogio, a gente pode discordar do conteúdo, mas é a primeira vez que se propõe a discutir a regra do jogo. E acho que, em relação ao crime organizado, esse debate hoje do Esfera ele é fundamental, porque a gente está exatamente fazendo uma discussão fundamental, olhando para a regra do jogo, como é que a gente coordena e conecta diferentes sistemas e redes. E acho que esse, talvez, seja nosso principal plano de trabalho. Perfeito, diretor. Eu acho que a gente vai concordar aqui, todo mundo, no que precisa ser feito, mas realmente essa tem sido uma angústia, acho que todos nós que trabalhamos com o sistema, é a fragmentação federativa. Ou seja, hoje a gente tem, o Renato tem um dado, são 5.000 órgãos ligados à segurança pública, 1.600, 5.000 municípios, desculpa, cada um com a sua guarda municipal agora, então
1.600 órgãos ligados à segurança pública produzindo dados a respeito desse tema que não se